falou o seguinte, que se lhe fosse dado participar de um campeonato para cortar lenha, ele gastaria a maior parte do tempo amolando o machado. A amolação do machado, a que se referia a Abraham Lincoln, seria o quê? O tempo gasto no planejamento. Porque o tempo gasto no planejamento é muito importante para que quando você leve o planejamento à ação, você saiba exatamente o que você queria fazer e lide melhor com as possíveis correções de rumo. Isso sempre acontece. Nós estamos numa cidade com trânsito, falta de trânsito, comunicação através das redes sociais. Algumas pessoas ficam aí, né? Pelos celulares, vem ou não vem, já chegou, ainda está tempo, não sei o quê. E numa palestra ou num colóquio sobre Qualificando 2014, a gente fica com essa dificuldade de começar, mas é uma dificuldade, que se tem o pretexto de Abraham Lincoln, que ela é interessante porque é a energia necessária para dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é sempre algo que vai exigir de todos nós bastante energia. Falar em redes sociais, uma professora se colocou bastante, o doutorado e tudo, se colocou de modo bastante preconceituoso em relação ao glamour de voar. Ela se deparou no saguão do aeroporto com uma pessoa que ela achou que não estivesse adequadamente vestida, alguma coisa dessa maneira. Ela disse que sairia com isso perdendo o glamour de voar. Aí uma coisa interessante, foi feita uma reflexão no Facebook bastante interessante, que voar nunca foi algo glamouroso. Aliás, é algo bastante trabalhoso. Você tem que pegar táxis, passar por check-in, e tem um dado que é crucial para o que a gente está falando agora, que é o seguinte: o Boeing, para voar, vai necessitar de 900 litros de combustível. 900 litros. Para começar aquele percurso. Se não tiver 900 litros, cai. Aí depois, quando começa a voar, é com mais tranquilidade, né? Então, é nesse rápido check-in que eu chamo para compor a mesa, a coordenadora dos trabalhos, que é a cinesióloga Jussara Marta. Que vai confabular com a pedagoga e terapeuta Rosivane Rocha. À minha esquerda, com Antônio Arroio, que é o diretor cultural do Gabinete Português de Leitura e que tem assim uma grande expertise nessa área de planejamento e ação. O silêncio inicial lembra ainda o levantar do avião, né? Ao invés de falar, a Jussara deve estar fazendo oração, pode não seguir. Começamos bem assim. A nossa intenção hoje, primeiramente, boa tarde, qualificar 2014 com consciência do que seja além da percepção do dia a dia, ou transpessoal. Então, primeiramente, eu gostaria que você sentisse o poder do som. Trouxe meu amigo Vinícius Facto. Vinícius Facto. Eu tenho um problema de nome. Que vai trazer um som muito profundo. E daí a gente começa a conversar.
por que começar com a música? Porque nós estamos chegando de situações bem diferentes, do corre-corre, de um trabalho, de um estudo, de um movimento de trânsito, enfim. Se nós queremos falar de qualificação, nós temos que parar para sentir, acionar o que nós temos de tão especial que é o nosso coração. Daí nós vamos agregar a consciência, as informações, o que ele já colocou, o Taurino Araújo, que é o planejamento. Mas como fazer as coisas apressados? Nós não processamos direito. Nós podemos estar no ambiente e não saber o que contém o ambiente. Então, assim, nós parando com a música para sentir o coração, nós podemos tomar consciência e fazer melhor o que se chama percepção e processamento das informações. O mais importante nesse momento é que a gente comece a entender o que queremos para 2014. Se a gente lembrar que 2014 já está fluindo e fluindo com muitas interferências de dias que vão ser perdidos, mas vão ser ganhos de outra natureza. O que a gente pode querer de 2014? Vamos começar a pensar, porque no final a gente vai fazer o que se chama uma visualização dos nossos projetos. E para começar a conversar, tem uma equipe aqui de colaboradores que estão ávidos para dar um pouco dessa luz de ética que qualifica o som, a palavra, mas acima de tudo, o fundamento dos valores. Valores que sustenta uma sociedade e que sustenta uma família, que sustenta justamente as relações interpessoais. Então, quem quiser começar a dizer um pouco do valor que trouxe, como Alice, que tem um valor muito grande, não só do poder do toque, mas ela traz um valor muito importante, que é o valor desse toque com consciência musical. Ela traz uma força dessa sensibilidade de transmitir o poder do toque terapêutico com a sensibilidade de sons que ela já trabalhou. Bem, eu fui pega de surpresa, viu, gente? Eu não estava no script. Mas eu trabalho com toque primeiro. Então, trazendo o toque, como a Jussara colocou, eu acho que em 2014 a gente precisa se permitir ser mais tocado e tocar nas pessoas, né? Se tocando no sentido próprio, digamos, como falam lá fora, de tudo aquilo que a gente é mesmo, né? Se tomando consciência do nosso ser profundamente, tudo aquilo que nós somos. Não somos só uma única coisa, somos várias coisas num todo. Tomando consciência disso e aceitando tudo aquilo que a gente é. Porque tudo aquilo que a gente é faz parte, sem excluir nada, incluindo todo o nosso ser. Se tocando também a nível de corpo físico, né? Se acolhendo, se amando e tocando também o outro, abraçando mais, sentindo mais, levando esse toque para a família, para casa, para os amigos, podendo acolher o outro, incluir o outro nesse abraço amoroso, porque a gente precisa, nesse momento, no planeta, vibrar mais na frequência do amor, do acolhimento, da inclusão. E nada melhor que um abraço, um beijo, uma palavra de conforto. Então, tudo isso é parte de um toque no todo. Então, assim, o que eu trago hoje para como qualificação de 2014 é que a gente se toque mais em todos os sentidos e toque mais o outro. Né? Se algo me incomoda no outro, antes de eu fazer assim, porque tem 3 dedos apontando para mim, que eu, antes de fazer assim, eu olho para esses 3 dedos e vá para dentro.
perceber o que é que me incomoda. E dessa forma a gente está se tocando, né, e aprofundando na nossa consciência e liberando o outro, porque cada um é o que é. Então que a gente se toque e toque mais. Ok? Obrigada. Obrigada. Então, na fluência do toque, nós vamos ter agora um toque presidencial, né? Chegou a esse recinto o presidente do Gabinete Português de Leitura, aqui em Salvador, doutor Manuel Bernardino. E aí, já com o toque do aplauso, nós convidamos o doutor Bernardino para integrar a mesa. Muito obrigado. Uma das coisas interessantes nessa fluência, e a água trouxe a fluência também, é o seguinte, que quando nós queremos qualificar 2014, nós queremos sempre viajar de um lugar para o outro. Porque é uma coisa interessante, nós queremos chegar ao céu, mas não queremos morrer de algum modo. Ou seja, não queremos nos despir dos nossos pesos, das nossas ilusões. Ou seja, tudo tem um custo-benefício, tudo tem um direcionamento, tem uma expectativa. Então, sempre nós queremos ir de algum lugar para o outro. Porque nós estamos pulsando, nós estamos fluindo. E essa fluência é música, é toque, é dança, na qual sempre há um questionamento de fundo, né? O que você busca com tudo isso? Uma pessoa busca com as próprias ações o quê? O sonho que ela tem, todos nós sonhamos, com a ousadia de colocar esse sonho em prática, com o planejamento, que é o pano de fundo de tudo isso que nós falamos, porque para fluir você tem que planejar. Quando alguém não sabe para onde quer ir, nunca vai chegar a lugar nenhum. E por isso os portugueses chegaram até a Brasília, porque eles sabiam que queriam chegar aqui. E uma coisa interessante é o seguinte, quando você aponta para onde você quer chegar, você acaba fazendo uma nomeação de coisas. Um esquimó, por exemplo, ele consegue identificar 27 tipos de branco, porque se ele não perceber esses 27 tipos de branco, vivendo naquela terra inóspita, ele pode morrer. Porque é um branco para pescar, um branco para construir o iglu, e cada branco desse tem um nome. Cada visualização dessa tem um nome. A nomeação ela é muito importante, ela vai dando a baliza para onde nós queremos ir, né? E nessa perspectiva, quando viram as caravelas vindo de longe, os índios não enxergaram a caravela, porque a caravela não estava no paradigma, né? E o paradigma para o nosso planejamento, para a nossa qualificação de 2014, ela engloba sonho, ousadia, planejamento e serviço. Porque sempre tem que ter a resposta a essa pergunta. O que você busca com tudo isso? É bom para você? Bom para os outros? É ecológico? Eu diria que tem mais uma informação. A própria informação, se você se basear em qualificar, sentindo o seu coração, sentindo como você processa isso, toca isso dentro de você, e o que o externo está lhe colocando de informações, de energia circulando, que é o movimento. Aí eu pediria a Denise Rodrigues para justamente nos trazer, ela é astróloga, ela traz o conhecimento também do tarô, para nos posicionar sobre o ano de 2014, que tem uma interferência muito forte de um planeta chamado Júpiter, que ela vai nos dar um alôzinho agora, para vocês começarem a desenhar a energia do que vocês podem fazer bem em 2014. Boa tarde. Boa tarde. Susto, Ju. Eu não estava preparada para isso. Vamos lá. 2014, regido por Júpiter, deus da abundância, que na mitologia grega vai ser representado por Zeus, sendo que também na numerologia é o número 7. O tarô vai ser, vou fazer a associação da astrologia com o tarô porque é mais rápido para entender. O arcano 7 é o arcano do carro, que significa vitória, e ele,
o cavaleiro ele toma as rédeas do carro, sendo que são dois cavalos, o preto e o branco, que representam a luz e a sombra, né? Na parte da... como é que diz? Da psicologia da psique humana, na visão da psicologia junguiana, a sombra e a luz. Então, ele tem as rédeas desses dois cavalos, ele conduz a vida dele para a questão do sonho, do planejamento e concretizar os objetivos. Júpiter é tudo em abundância, então assim, é um planeta que diz assim de coisas boas, mas também tende para o exagero. Então tudo exagerado, ele tem a tendência a engordar, a acreditar que as coisas vão acontecer de uma forma muito fácil, e na realidade não é. Você tem que planejar e em cima do que você for plantando, você vai colher. Também se não plantar, não vai colher nada. E essa abundância não vem fácil. Ela é uma abundância que é trabalhada. E aí, o 7 traz isso, que você vai conseguir vitória através do seu planejamento e você tendo as rédeas da sua vida, do seu autocontrole, da emoção. Aí, astrologicamente falando, o céu, assim, coloca em conjunção com os outros planetas, porque assim, tem várias etapas, não dá pra falar no todo, mas assim, até março agora a Vênus está em Capricórnio, então as emoções já estão um pouco contidas. A partir de março ela já vai modificando. Então assim, esse Júpiter traz essa coisa mais contida. Em vez de ficar contido só um pouquinho, porque está em Capricórnio, com Júpiter em ação, ela vai sempre que vai exacerbar todas as outras emoções, tanto boas quanto ruins. Então a gente tem que estar atento a essas influências. É um autocontrole? É um autocontrole, mas tem mais atenção, porque esse ano é um ano de exageros. É um ano de muitos exageros. Tá em Copa do Mundo esse exagero, essas coisas todas acontecendo. De novo, começam as manifestações, principalmente no Rio. Falo porque eu sou de lá. E aí tem essa coisa de eleições, tudo tá tudo muito exacerbado. Né? E a tendência é piorar. Infelizmente, tudo as emoções estão assim, tanto as boas quanto as ruins, vão aflorar cada vez mais. Aí entram outros planetas que também alteram. Completando, Denise, Graça Soares, psicóloga, vai dizer como intermediar as emoções que Júpiter está colocando exacerbadas. Tem aqui a psicóloga Graça que vai completar como equilibrar. Boa tarde. Antes eu queria um pouquinho falar o seguinte, que quando a gente ouve a palavra qualificar, qualidade, etc., a gente sempre pensa no positivo, né? Mas na verdade a gente pode qualificar tanto positivamente quanto negativamente, né? E aí, como o Denise falou, como estamos num ano que vai favorecer esse exagero, né? Então a gente precisa estar atento, porque é um ano que a gente precisa fazer escolhas, né? É um ano que a nossa qualificação vai ser importante, porque vai determinar para onde esse carro vai, né? Se vai para o brejo ou se vai para uma estrada que vai nos conduzir para a conquista dos nossos objetivos e que a gente possa fazer escolhas baseadas nas emoções positivas, equilibradas, porque até as emoções positivas, quando exacerbadas, ela volta para o lado negativo, né? Se a gente está muito alegre, beleza, mas se a gente fica alegre demais, a gente entra numa euforia que faz com que às vezes a gente cometa excessos que depois podem ser prejudiciais. Então, que a gente fique atento, porque o nosso planejamento deve ser baseado em que tipo de escolhas a gente quer fazer, para que tipo de metas, que tipo de objetivos a gente quer alcançar. E por isso é um ano que a gente precisa estar com a nossa atenção bastante, vamos dizer assim, centrada no que a gente quer, para evitar que a gente fique tenso, né? Para a gente ficar na atenção e não na tensão. E o mais é isso mesmo, que a gente possa durante esse ano se conectar com a nossa criança interior, né? Porque ela é a fonte da criatividade, é a fonte da energia, é a fonte de alegria, e
que a nossa criança divina possa nos conduzir por esses caminhos de uma forma mais leve, mais suave, mais com consciência. E quando se fala de criança divina, eu trouxe uma pessoa muito especial para isso. Essa pessoa trabalha com a energia muito maravilhosa do mundo da imaginação, que é as fadas. Então, a fada encantada, Odara, vai dar um pouquinho dessa criatividade para a gente despertar esse sonho, esse movimento. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu trabalho com a fada, pena que hoje eu não estou aqui com as minhas roupas de fada para dançar para vocês. Mas você pode botar um sonzinho que a fada adora, pode botar um som. E a soma, vocês entenderam, a soma deu 7, então carro. Mas a gente também pode pegar essa soma e desdobrar 20 e 14. 20 seria o julgamento, que a gente fez para agora acolher. A ressurreição. Então, a possibilidade de coisas novas. E 14 é importantíssimo por causa dessa exuberância do Júpiter, que é o meu planeta, inclusive, é o meu regente. A exuberância é a temperança, que é a carta 14, que ela sugere equilíbrio, tolerância, paciência, e ela cria todas essas coisas que estão empacadas, podem fluir. Este movimento pode fluir. Mas o mais importante que eu queria deixar para vocês, refere-se ao que disse o mestre Osho, um indiano que, como ele mesmo dizia, nem nasceu, nem morreu. Passou por aqui do ano de 1931 até 1990. E ele dizia assim, estejam prontos para assumir o seu paraíso e o seu inferno. Porque tudo isso é a sua mente. A mente cria todas essas possibilidades. Em cima disso ele conta uma parábola pequenininha, uma historinha que eu adoro contar a história de contar. Tinha um homem que viajava e na Índia o paraíso é como se tivesse árvores de desejo. É aquela árvore que você faz um pedido e o pedido é imediato, não vai acontecer nada. Pediu, aconteceu. Então este homem estava viajando nesta parábola, uma história que não é verdadeira, mas que conta uma grande verdade. E ele entrou por acaso no paraíso e não se deu conta. O que ele fez? Estava tão cansado, sentou embaixo de uma linda árvore e ficou lá, dormiu, adormeceu. Era uma bela árvore dos desejos. Ele, quando acordou, já uma fome enorme. Meu Deus, se tivesse uma comida deliciosa aqui agora, como do nada, flutuando, uma comida chegou para ele. Ele nem se deu conta para saber de onde vinha aquilo, que diz que quando você está com fome não vai filosofar, né? Então comeu, achou uma delícia. Disse, ai, que maravilha. Agora faltava um vinho, uma bebida. Aí veio aquele vinho maravilhoso. Acho que no paraíso não tem censura, né? Então ele pegou aquele vinho, bebeu, deliciou-se. Aí ele disse, poxa, e agora? Rapaz, o que está acontecendo mesmo? Por que será que eu peço uma coisa e aparece? Ele aí começou, a mente dele começou a funcionar. Por que está acontecendo isso? Só faltava agora aparecer uns espíritos. Ele morria de medo de espírito. Ele disse, só faltava agora ser coisa de espírito que estão aqui punindo comigo. Não disse outra. Os espíritos horrendos, horrorosos. Aí ele, ai meu Deus, vou levantar. Não deu olho. Morreu. É isso. Então, você cria seu paraíso, você cria seu inferno, você cria sua alegria, você cria sua tristeza. Então, todos nós somos mágicos, criando de alguma forma uma teia em volta de nós. Policie os pensamentos, pense positivamente e boa sorte para todos nós. E como os sonhos devem ser realizados, eu trouxe uma especialista em planejamento. Ela, como todos aqui do meu grupo são mágicos, vem da magia também, mas é uma organizadora de empresa e município. Rosiane, terapeuta, que vai do drama, que é a cura que ela faz pelo teatro, o planejamento de organizações. E aí, boa tarde. Boa tarde. Esse momento de tantas falas
é para realmente criar uma representação de cada um do que foi colocado aqui. Quando se fala de qualificação, eu acredito que cada um de nós já temos o que se chama uma qualidade. Basta descobrir, não é? Então, essa descoberta, às vezes, precisa sim de um toque. Esse toque pode ser de uma ideia, mas esse toque precisa de uma consciência. E a primeira consciência da vida que nós temos é que somos um corpo. Então, a nossa amiga falou aqui do toque, do corpo, né? E aí eu pergunto, alguém sabe o que é não tocar? Porque desde que nascemos, né? Assim possamos também morrer. Quando se fala da morte, todo mundo cai, né? Ou não quer pensar. Mas nós morremos, ou partes nossas em muitos momentos morrem. Talvez um desejo que eu tinha e de repente, diante da consciência que eu tenho de mim mesmo, do que meu corpo movimenta, porque ele existe para ser movimentado, né? Para ter movimentos com a dança, com a expressão, ó, com o balanço, né? Com o estoque, com o som. E nesse caminho todo dessa consciência do que é viver, a gente precisa estar qualificado. Seja para uma comida, uma mãe, né? Saber fazer realmente a papinha do seu filho, tem que ter uma qualificação. E assim também um cumprimento de estar aqui diante de pessoas com diferenças, mas que são semelhantes. E com essas semelhanças e essas diferenças, faz uma grande diferença de identidade que cada um tem individual. E essa identidade, que é minha, Rosivane, que é Jussara, que é Taurino, que é Maria, que é João, que é o presidente, não é? Que eu não gravei o nome. Manuel, o seu? Arroio. Antônio. Olha, o som, cada um pronuncia de uma maneira. Cada um se identifica com o seu som, com o seu movimento corporal, com a sua identidade que está ali qualificada para estar cada um aqui, um na frente do outro. E nessa qualificação nós temos escolhas. Nós temos esse bom da nossa vida, né? Que é poder escolher, mas nem sempre escolhemos. Porque às vezes a escolha ela é pré-estabelecida por um meio que nós vivemos. Ou fomos educados, formados pela família, ou crença, valores. E ao mesmo tempo o planejamento. Como planejar? Como fazer tudo isso? Nós temos um calendário. Nós temos a data de hoje, o mês. Nós temos um relógio, nós temos um tempo. Agora, como usar tudo isso? Usando nossas escolhas, depende do que, às vezes, nós temos até vários quadros nessa sala, mas talvez não seja necessário escolher um, né? Ou existiu escolha, já que tem vários quadros? Sim, de arrumação, de colocação, de que parte da parede cada quadro desse estaria. E aí vem os simbólicos que cada um colocou aqui muito bem, que são as referências simbólicas, ou simplesmente o lúdico, que cada um tem como uma representação do que é o seu ser, do que é a sua qualificação ou a do outro, ou do que eu quero sim me planejar, ou para me qualificar. Em que área? Na minha emoção? Na minha espiritualidade? Na minha vida mesmo material, terrena, como corpo que sou? Ou simplesmente na minha mente, do que eu penso? Alguém falou aí, nós ouvimos, não é? Participantes falar do pensamento. E esse pensamento, gente, finalizando,
eu acredito que seja realmente o que devemos qualificar, o que eu penso. Acredito que todos nós estamos aqui no mesmo propósito, procurando qualificar a nossa mente com palavras, com formas de pensar. Aqui é um lugar de gabinete de leitura, não é? Então, esse ler, esse agregar palavras, essas decodificações de mensagens, tudo isso que nós podemos escutar e interpretar, de que forma, de que maneira, seja a nossa qualificação 2014, sabendo que podemos aprender a pensar, aprendendo também a falar, porque às vezes não é o que a gente fala, mas como nós falamos. Não é isso? Obrigada. O sentir desse pensar é essencial pelos valores, que foi o início, o amor já dito, a base de tudo. E uma palavrinha importante que deve ser acrescida aos valores: o respeito ao ontem, e que eu diria aos nossos ancestrais. Nós temos que somar com o que já houve, para justamente não repetirmos erros, ou melhor, aprendizados que não são mais necessários, ou ficar redescobrindo o que já existe. Então, quando a gente fala em planejar, qualificando 2014, a gente passa por somar tudo que já houve, de experiência de vivida, de histórias de família, com o que estamos vivendo o presente, o aqui e agora. Então não se tenha culpa, vamos tentar nos perdoar, exatamente para aceitar a oportunidade do renascer e entrar 2014 para realizar, sem medo, com muita vontade e fé em você mesmo. Tudo depende de nós. Nós precisamos parar de esperar para realizar. O amor está dentro de nós. Essa força está dentro de nós. Então vamos planejar com a sintonia do olhar para si mesmo. E aquela qualidade que ela colocou, vamos buscá-la. O que é que eu posso fazer de melhor? O que eu tenho que mais me agrada? São momentos que a gente começa a dar o valor ao positivo, a prestar atenção ao bem, ao bom, ao belo. Porque, infelizmente, ainda temos o hábito de olhar para aquilo que não é o positivo, não é o que é mais agradável. E tudo depende do ponto de vista. Lembre-se, para aquele copo de água pela metade, o pessimista acha que tem pouca água, o otimista acha que já está quase cheio. Então vamos planejar com o olhar da gentileza conosco e do perdão a si mesmo. Inicialmente tivemos a Ave Maria, porque a ancestralidade nos fala justamente da religiosidade, do religar da nossa essência. E a mãe, ela provê esse abraço, esse acolhimento, essa energia de nos amarmos. Então, vamos de novo sentir a música de amor que meu amigo Vinícius Facto está tocando. E vamos começar a pensar no que a gente quer para 2014, que breve vamos fazer uma visualização.
passo é definir onde queremos chegar. O que o seu coração lhe diz, onde você quer chegar, é possível obter as duas coisas. É possível combinar desejos de segurança combinados com sonho, desde quando haja um planejamento. Onde você quer chegar, é possível obter as duas coisas de onde você quer chegar. Parece que a voz dos pais fala muito assim, no caminho seguro. Agora, o caminho seguro nem sempre é o caminho mais feliz. E os filhos, às vezes, quando os pais dizem para irem pelo caminho seguro, eles dizem, não, eu vou pelo caminho do sonho. Agora, a segurança e o sonho devem caminhar de modo equilibrado para que a pessoa possa fluir, né? Ela analisando o ambiente interno, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, porque sonho, ele sempre, quando vai passar para o terreno da ousadia e do planejamento, ele envolve essa questão da identificação do ambiente interno. Isso por quê? Porque há também um ambiente externo e nós tendemos muito a colocar a culpa e a responsabilidade nos outros. Aí vem aquilo que Rosivane falou sobre comunicação. Comunicação não é o que eu digo, é o que os outros interpretam. Aí tem essa combinação do ambiente interno com o ambiente externo. Eu lembrei agora, Carlos, que você falou das redes sociais, né? E no Facebook alguém postou uma coisa muito interessante, que é, quando fizer plano, inclua os milagres. Inclua os milagres. É isso. E no caso é o seguinte, ó, Antônio Vieira, ele falou uma frase muito bonita, que diz o seguinte: trabalhe, tudo depende de você, confie, tudo depende de Deus. Fica parecendo que há uma coisa de marqueteiro religioso, mas é a pura realidade. Os russos também têm um ditado que diz o seguinte, que enquanto você reza, é bom remar em direção à praia, senão você vai ficar à deriva, né? E aí, Denise, eu lembrei, quando você falava a respeito do carro, na metáfora caipira da carroça coletiva. Se nós não soubermos para onde guiamos a carroça, a contraposição de forças pode simplesmente destruir a carroça. Como a galinha dos ovos de ouro, por exemplo, foi destruída, né, na fábula, para ver o que ela continha dentro, né? Então, isso aí é também um modo de nós percebermos essa metáfora de Zeus, o comandante do ano, né? O Deus do céu, mas também o Deus do excesso, da inflação. E aí, no caso, é o seguinte, eu nasci no ano de Júpiter, mas sou também Capricórnio, com ascendente em Áries, e tenho Saturno na primeira casa. Então, eu sou o mais convicto dos hesitantes e o mais hesitante dos convictos. Isso, para mim, tem sido uma verdadeira bênção, porque eu tenho muita convicção, mas tenho muita dúvida. Eu tenho muita dúvida, mas tenho muita convicção. Relaxado enquanto luto, e lutando enquanto relaxo, nessa tensão aí. Saturno, Júpiter é bem interessante. E aí, ó, afora essa questão da definição de metas, é importante também você planejar como vai cumprir essas metas. Eu geralmente, Rosivane falou de assertividade, sobre escolher um quadro. A minha mesa revela o meu mundo, que é um mundo de muitos projetos abertos. Aí é um excesso de coisas em cima da minha mesa. Por quê? Porque eu fico com muitos projetos abertos ao mesmo tempo. E um desses projetos é a escrita de um livro que se chamará Fatiando o Salame. Porque perguntaram ao caipira se o caipira comia um boi, e ele disse, como? Se me derem tempo. Porque dando tempo, ele mata o boi, salga a carne, troca a carne com os amigos, e com isso vai realizando grandes projetos. Porque tudo tem que partir de um ponto, né? Tudo tem que partir de um ponto. Aí desse ponto vai chegando
aos outros pontos. Por aí, trocando uma mensagem com a Alice, eu falava que minha biografia na Wikipedia foi publicada no italiano. Hoje já foi publicada no Vêneto. E o Vêneto, o pessoal de lá nem se dá bem com o povo da Itália, né? Porque esses estados, eles foram feitos levando apenas o aspecto legal. Eles não foram feitos levando em consideração o sentimento das pessoas, né? Aí são galegos que não se dão com catalães e tal, aquela coisa toda. Estou falando do mundo, né? Europeu, românico, mais próximo de nós. Ele é um mundo permeado por essas coisas. Permeado pela semelhança e permeado também pela diferença. Aí quando você vai atingir as metas, deve-se levar em consideração essa dualidade. Tancredo Neves, ele dizia uma coisa muito interessante, que é o seguinte: deve-se ser firme nos objetivos, porém flexível nos meios. A questão da correção de rumos, ela é muito importante, porque senão você ficaria preso, engessado, né? Toda vez que você for para um lugar, você deve sempre levar em consideração que o caminho pode não estar livre. Aí você tem que ser permeável igual a água, receptivo igual a água. Mas não somente a água, né? Porque senão você vai ficar só servindo, e aí sem saber o que você serve. Aí por isso é necessário também, como sexto e penúltimo passo, você monitorar a sua performance sistematicamente. Até que ponto fui, até que ponto posso chegar, né? E outra questão também interessante é o seguinte: nós sempre estamos trabalhando em equipe. Aí por isso é bom bonificar a equipe para celebrar os resultados, utilizando uma espécie de agenda ativa para planejar, realizar, mensurar resultados diariamente. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiz ali algumas anotações e a primeira palavra que nós mencionamos aqui, para o público feminino não significa nada, foi a palavra toque, que é o público masculino nos remete a um exame que a gente nem gosta muito. Todo mundo no toque, o Bernardo me disse, é que só tem mulheres aqui. E completou, o único homem aqui sou eu. Tá brincando. Também falamos sobre escolhas. Como é importante que a gente escolha o que nós queremos para nós. E muitas vezes é difícil escolher, ficamos na dúvida. E aí entra aquilo que nós, sem perceber, aceitamos. Alguém escolhe para a gente. E depois da escolha feita, você está dentro. Por exemplo, acontece muito. Eu estou num restaurante, convido alguém para almoçar e pergunto: o que você gosta? A pessoa diz qualquer coisa. Aí você pega um giló cozido de algum jeito. Ah, mas eu não gosto disso. Você diz que eu escolhi. Então, gente, é importante que a gente saia de cima do muro. Que a gente escolha. Taurino comentou: quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É a mesma coisa que você chegar aqui no shopping e fazer uma pergunta: por favor, onde fica a loja da casa pronta, materiais de construção? Tem duas pessoas lá. Eles levantam ao mesmo tempo e um diz assim: lá, e o outro diz lá. Você ficou olhando para onde? Saber para onde eu quero ir é importante. E mesmo que a gente tenha um pingo de dúvidas, a escolha deve ser feita. Eu acredito que aqui muita gente conhece pessoas da nossa cidade, com mais de 35, que diz assim: falta-me alguma coisa. Aí você diz: poxa, mas você tem tudo que você quer, você se formou, você se deu bem na sua profissão, você é uma pessoa bem sucedida, tem família, tem dinheiro. E essa pessoa diz: mas alguma coisa falta na minha vida. Aí vai fazer um curso novo, vai de volta para a faculdade, começa a fazer algumas viagens. Muito provavelmente
Isso ocorreu porque lá atrás alguém disse: você deve ser advogado. E ele foi. Mas não era o que ele queria, não era o que ele escolheu. Permitiu que alguém escolhesse. Eu estou me fazendo entender? Pois ele reclamou disso hoje também, não é? De quem é a responsabilidade? De quem se comunica ou de quem está nos ouvindo? Porque há quem diga: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. E agora? E nós temos uma infinidade de hermenêuticas. Aqui, cada pessoa aqui tem a sua interpretação, tem a sua experiência. E a depender do que nós fazemos aqui à frente, cada um vai entender de um jeito. Quem viu o Fantástico no domingo passado? Ninguém. Eu também não vi, mas ouvi falar. Beleza. É que eu não vejo mesmo televisão. Falou-se sobre criatividade. E a televisão fez uma reportagem dizendo que nós todos, todo ser humano, tem o poder da criatividade. Ou seja, nós trazemos o nosso DNA, está conosco. E nós muitas vezes não sabemos criar. Não permitimos na realidade que possamos criar. E eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa ou se é ruim, mas 98% da humanidade, 98% da humanidade é boi da boiada, é Maria vai com as outras. Eu faço o que todo mundo faz, eu vou para onde todo mundo vai. Aonde está a escolha? O que eu quero para mim? E aí dá aqueles ápices de super feliz e super triste. Não há um equilíbrio emocional. E como é que nós podemos manter-nos em estado de êxtase constante? Alguém sabe dizer? Alguém acredita que seja possível? É simples e é possível. Nem lá em cima, nem lá embaixo. Manter-se resiliente. Essas palavras eu anotei aqui. E aí nós falamos do sonho para transformar em realidade. Veja, gente, quando eu penso em construir uma casa, antes de eu botar no papel, eu tenho um sonho, eu imagino essa casa, depois eu vou no papel, depois eu vou para a prática. Não é isso? Na nossa vida é a mesma coisa. Há uma frase que eu anotei ali, eu não sei quem é o autor, que diz assim: intenção sem ação é ilusão. Quantas pessoas vocês conhecem, eu sei que não tem ninguém assim, que diz assim: eu tenho que arrumar esse armário. Todo mundo tem um armário em casa cheio de bugiganga, né? Tenho que arrumar esse armário. Cada vez que abre, olha, tenho que arrumar esse armário. Já faz 10 anos que fala isso. Amanhã, amanhã, amanhã. E nunca arruma. Tá? A intenção existe, mas não há ação. Não havendo ação, há ilusão. Obrigado por ter vindo. E para terminar, gente, nós temos, como falou alguém aqui também, 9 diferentes inteligências. Nós estamos habituados a falar na sinestésica, na auditiva e na visual. Então, quando se fala em som, em tom, é a pessoa que gosta de ouvir. Ou seja, eu estou falando e tem alguém ouvindo melhor. Tem o sinestésico que gosta de sentir, que é o famoso toque. E quando alguém virar para você e dizer assim, depois você me dá um toque, você responde: olha, eu não sou logista, eu posso dar uma outra. Se não dá toque, é da PPT, você não sabe. E tem uma outra frase que diz assim, esses dias, que diz assim, falando em Deus, os árabes dizem assim: confie em Allah, mas amarre o teu cabelo. Obrigado. Nós chegamos a um ponto crucial. Tudo é possível sem esforço quando a gente consegue entender que somos todos um. Vamos viver na intenção de unir e não de separar. A união realmente faz o diferencial para um bom planejamento. Não queira ser tudo, não seja centralizador, não seja egoísta. Confie na sua capacidade. Nunca pense que alguém pode ser mais nem menos. A existência de cada um de nós nesse momento na Terra
é especial. Somos todos especiais. Ninguém é mais nem menos. Os semelhantes com as diferenças. Não fala isso, foi? Os semelhantes com as diferenças. Aí que... Então a equipe transcende no transpessoal para aceitar o apoio, a doação, a celebração da união. Nesse momento, se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu achei, não, é como diz assim, tantas informações, a gente começa a bombardear um monte de ideias diante de tantas discussões. E aí, falando de planejamento e qualificação, para andar contra a boiada, tem que ter um planejamento, senão os boi passam tudo por cima de tudo. A propósito, eu vim para cá para falar de outra coisa, que era do planejamento. 2 minutos, posso? Pode. Vamos quebrar toda essa egrégora desse sonho, dessa coisa louca. É rapidinho. Então vamos começar pela manhã, tá legal? Hábitos, todo mundo tem. Nós vamos falar de todos os hábitos, porque há hábitos que a gente não gosta que as pessoas saibam. O problema é que, se nós somos todos filhos de Deus e somos todos semelhantes, é bem possível que todos nós tenhamos quase que os mesmos hábitos. E há hábitos que são terríveis. Por exemplo, eu provo isso pela internet, viu? Há quem meta o dedo aqui no umbigo, está distraído e cheira. Nunca viu isso? E o pior é que vocês não sabem, gente. Enfia o dedo em tudo quanto é lugar. Andando no aeroporto, o cidadão todo bem vestido, de repente, eles filmam tudo, viu? Fica filmado na internet. Então, hábitos. Nós criamos os hábitos e os hábitos nos dominam. Então, a partir desse momento, pensamos o seguinte. Pense o seguinte, como foram os meus últimos dias? Como é que eu me acordei? Reflitam, todo dia igual. Mesmo horário, saem da cama do mesmo jeito e começam a fazer as coisas exatamente iguais. Todos os dias. Hoje nós estamos fazendo algo diferente, porque nós estamos aqui neste colóquio, mas todos os dias a nossa vida é repetitiva. Aí dentro desses hábitos nós podemos ter aquilo que chamamos de... Rotina. Não. O que eu escrevi aqui, porque eu esqueci. Palavra bem sujeita. Espera aí. São os hábitos e rituais. É que eu não usei a palavra ritual, só falo de hábito. Então, eu acordo de manhã e alguma coisa que eu faço todos os dias. Por exemplo, despertei, estou falando de mim, antes de eu levantar, eu vou espreguiçar. O que eu posso. E durante isso eu agradeço a Deus por ter tido uma noite legal de sono e por ter um dia que está a se iniciar. Isso é uma questão de cada um individualmente. Agradeça ao universo, agradeça a Deus, a quem você quiser. Mas agradeça. E peça, ela falou em visualização, seria legal se nós tivéssemos tempo. Peça aquilo que você quer para você. Agora, que não seja batendo contra os seus próprios princípios. Porque quando nós fazemos algo que vai contra os nossos princípios, a nossa educação, as coisas tendem a não funcionar. Então, hábitos e rituais. Nós já sabemos que os hábitos nos dominam. Beleza, que tal, ao despertarmos, nós começarmos a refletir durante aquele trabalho que nós fazemos automático e pensar assim, bem, eu vou iniciar o dia hoje escolhendo quais são as minhas prioridades. O que é mais importante para mim hoje? O que eu posso fazer? Aí eu vou anotar. Isto. Vou começar a que horas? Porque, na verdade, nós brasileiros não temos o hábito de planejar nada. Nós compreendemos desde pequenininho que o bom é o que acontece e não aquilo que se planeja. Outra realidade é que nós não temos a prevenção. A prevenção na nossa vida não existe. A gente só põe a tranca na porta depois de ter sido roubado. Não é verdade isso? Pouquíssima gente faz um planejamento. Acordei, começo a descobrir o que eu quero. Hoje, minhas prioridades. A partir daí, gente, sabendo que hábito é uma coisa que nos leva, vamos transformar algo em hábito. Primeiro, todos os dias planejar. Depois de 2, 3 dias, começo a planejar, não somente aquele dia, mas começo a pensar, esta semana, e sucessivamente, gradativamente, eu vou acrescentando o hábito de planejar a minha vida e ver o que eu tenho que fazer. Eu estou me fazendo compreender? Está fácil de entender? É fácil de fazer? E por que a gente não faz? Nós temos o hábito de não fazer. Agora, se nós tivermos o hábito de fazer, por exemplo, quem aqui lê
normalmente sem obrigação, que gostam de ler um livro. Acredito que é uma verdade, muito bem. Eu, nas escolas, quando pergunto, é uma minoria, aqui foi a maioria, eu fiquei feliz com isso. Tá, se você não tivesse o hábito da leitura, você acrescentaria. Não ter o hábito de programar o teu dia, acrescente. Transforme isso no automático. E você começa a planejar. Segunda, terça, quarta e quinta. Até o momento que na noite anterior você vai saber o que vai tomar de café no dia de manhã. Parece loucura? Não, é verdade. Você ganha tempo. Amanhã de manhã eu vou comer ovos estrelados com bacon. Eu gosto muito, faz nossa saúde, mas é o que a gente gosta. Porque a gente é bom. A gente quer comer. Não é? Pronto. Amanhã eu vou comer cuscuz, como sei lá. Enfim, começa a planejar devagarinho o seu dia. Depois alguns dias, depois algumas semanas, até se transformar isso num hábito que fica muito mais fácil. Este ano, como disseram, quem foi que falou no vídeo 14, nós temos tantos números aqui, como diz o Taurino, esse ano de 2014, que vai atrapalhar um pouquinho para alguns e para outros não. De qualquer maneira, tudo é uma questão de planejar. Veja no calendário quais serão os dias que nós vamos ter livres, ou seja, feriados, e comece a programar alguma viagem em algum lugar que você queira ir. Não espere por último minuto. Comece a se habituar com isso. Planejar. E a coisa vai se desenvolver. Como nós não temos muito mais tempo, não podemos fazer aqui agora o laboratório. Vamos deixar para isso. Tá bem, gente? Fui claro? Muito obrigado. Agora encerrei. Pois não, querida. Acrescenta ali na frente para todo mundo lhe ouvir. Porque nós temos pouco tempo. O nosso tempo, gente, é exíguo. O gostoso nessa história é o seguinte: eu adoro o Luiz, o Sara e os seus amigos, é verdade, fico encantado. Foi a primeira vez que eu falei, você sabe disso, eu sempre fico contido, porque hoje eu estou eletrizado, eu estou assim, não sei explicar, eu não queria falar tanto, pode acabar falando demais, talvez tenha sido. E nós aqui, o Bernardinho está dizendo, nós temos uma reunião às 18, eu já disse, não, às 18h10. Mas é tão gostoso estar aqui que a gente não quer que termine. Mas eu já quero agradecer a cada um de vocês em nome do Gabinete Português de Leitura, que daqui a pouquinho nós vamos subir, vocês vão continuar aqui mais um pouquinho conversando, mais uns 20 minutos, está tudo bem. Pode ser tudo, presidente. Pronto, beleza. Então, por favor, querido. Eu quero dizer o seguinte, acrescentando aí a dica que ele deu para os hábitos, né, para a gente criar o hábito de planejar, uma coisa muito boa também é a gente, quando tiver uma meta, perguntar para quê? Vai ser benéfico, vai fazer mal a alguém, porque isso ajuda a gente a orientar para o caminho a seguir. Verdade. Mais uma palma. Assim, a Arroio falou na metáfora dos números, e eu lembrei o seguinte, ó, que os números, eles nos remetem naturalmente aos processos dinâmicos. Simboliza o início. Tudo na vida tem que ter um início. 2, cooperação. Vocês já notaram que tudo na vida que ganha um pouco mais de importância tem que ter a cooperação de alguém? Tem que ser feito com outra pessoa. Senão não funciona. Aí qualquer coisa de maior relevância tem essa cooperação. Aí 3 é expressão. Se você pensa alguma coisa, quer alguma coisa, expresse isso o mais claramente possível. Até a expressão da dúvida é importante. Por exemplo, quem pergunta pode parecer tolo por 5 minutos na expressão da dúvida, mas quem não pergunta será tolo por toda a vida na falta de expressão da dúvida. Aí, outra coisa, depois que você adquire essa questão do início, da cooperação, da expressão, é a praticidade. Tudo que passa por um processo dinâmico tem que passar pela nota da praticidade. Tem que ser algo factual. Porque senão diz, que coisa é essa que ninguém está vendo? Tem que ser factual. Tem que passar pela praticidade. E a praticidade ela é algo interessante pelo seguinte, porque a praticidade é uma espécie de aprisionamento. O tempo é um aprisionamento. 4 paredes, os quartos de hora, né? O útero, o berço do neném, o quarto que ele nasce, a casa que ele mora, o quarteirão, a cidade, o país, tudo tem essa aparente prisão do 4. Aí, por causa disso, o ser humano amadurecido, ele parte para a experimentação. E tem vezes que é tão infeliz na experimentação que corta o dedo para ver se sai sangue. Porque Aldous Huxley
falou o seguinte, que experiência não é o que acontece conosco, mas o que fazemos com o que acontece conosco e o que acontece com os outros também. Aí uma pessoa mesmo jovem, ela pode ser um gigante de experiência se ela se abrir para ouvir. No mundo atual, as pessoas estão com muito pouca capacidade de escuta ativa. Você fala e a pessoa não está escutando profundamente. Isso por quê? Porque ela diz que tem coisas urgentes a fazer. Se alguém ficar só trabalhando no urgente, vai pegar fogo. Porque ninguém aguenta trabalhar o tempo todo no urgente. Aí vem a questão da harmonia. A experimentação, ela deve levar a um sentido de harmonia do ser. Ela deve ter um sentido de aprofundamento, de objetividade, agora Bernardino e Arroio saem, e de conclusão, porque tudo tem que levar a conclusão. Fiquem agachados, qualquer necessidade, tá? Fiquem aí, na boa. Boa noite. Bem, sugiro que pensem o que vocês estão sentindo agora para realizar em 2014, que não está claro, mas dá uma fechadinha nos olhos para visualizar o que poderia se tornar claro, o que já está claro, porque a gente vai mergulhar agora numa visualização para concluirmos o trabalho. Ouvindo a música, que é uma vibração da manifestação do verbo na melodia, que dá muita força para a realização. Então vamos fechar os olhos e vamos sentir o que a gente deseja para 2014. Se possível, detalhe, veja as minúcias. Se quer realmente comprar um carro, se quer viajar, detalhe para onde, que tipo de carro. Se quer passar num concurso, qual realmente é o cargo, qual é o concurso, que tempo você tem. Detalhe para nosso mergulho começar a se iniciar. Feche os olhos e visualize um lindo ser alado vindo em sua direção. Ele se aproxima e de uma sacola dourada vai retirando algumas sementes luminosas e vai colocando-as suavemente, uma a uma, na palma de sua mão. Cada semente é um desejo vivo de sua alma. Sinta a vida que pulsa em cada semente. De posse dessas sementes, caminhe na direção de seu jardim interior, cravado no centro do seu peito, e plante cuidadosamente cada semente nesse solo úmido e fértil. Ao colocar suas sementes dentro do solo desse jardim, você está plantando as suas intenções. Feito isso, despeje sobre o solo seu entusiasmo, na forma de uma chuva dourada que torna o solo ainda mais fértil. Fica observando e com o tempo verifique o que está acontecendo. O tempo está voando. Cada vez nasce uma flor mais bela e capaz de ser algo totalmente indescritível. Veja seu jardim florido. Sinta-se merecedor dessa beleza.
celebre. Celebre muito. Deixe o sorriso fluir. E sinta a vitória já concretizada. Respire e volte. Tenha gratidão desde já por tudo isso. Tenha sempre muita gratidão. É uma palavra que nos lembra sempre que não somos sós, que somos todos um. E volte para aqui agora, cheio de renovação, cheio da renovação, da força, do sonho que é o início para a ação. Assim agradecemos e dizemos muita gratidão por um momento de reunião como esse. Gente, tem uma grande amiga colaboradora que tem uma voz fantástica. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Espero ter deixado aqui incentivos para qualificar e mover Agir 2014.